Moacir, hoje foi um jogo em que o América teve o domínio do jogo. O que é que você acha que faltou, principalmente na segunda etapa? O América criou grandes oportunidades, o Dudu teve uma grande chance, o Giba também. O que é que você acha que faltou para o América sair com a vitória aqui da Arena das Dunas? Ó, primeiro, enaltecer aí a presença do nosso torcedor mais uma vez, que fez uma festa bonita, nos apoiou do início ao fim do jogo e viu, como você frisou aí, uma equipe que colocou ritmo, colocou o Santa Cruz numa condição de inferioridade, tanto na parte. A gente teve 9 finalizações, eles tiveram uma. A gente teve, salvo engano, 5 escanteios ofensivos, eles tiveram uma. Então, se eu falar o que faltou, faltou o gol. Se eu fosse falar, né, o que faltou, faltou o gol, porque a gente conseguiu jogar, conseguiu impor, jogar no campo do adversário, né? Não ficamos lamentando as nossas ausências. A gente acredita, né, em todos que estão aqui, aqueles que vão com certeza fazer parte, né? A gente está aí buscando sempre fortalecer nosso trabalho. A gente vinha de 2 vitórias consecutivas, uma fora, uma dentro, e agora a gente obtém o primeiro empate dentro de casa diante de um. Foi um clássico, né? Um clássico do futebol nordestino, 2 equipes que estão buscando acesso, que estão investindo para isso, e que lá eles tiveram um tempo e a gente teve um outro tempo lá. Aqui nós tivemos os 2 tempos. Então, o que se eu falar para você, o goleiro hoje inspirado, né? Ele pegou 2 bolas no susto ali, o Felipe, e ele hoje acabou aí, para mim, garantindo esse empate para a equipe deles. Com relação a gente, trabalhar forte no quesito, principalmente de finalizações, de tranquilidade, porque vão acontecer outros jogos que vai ter essa conotação, que a gente vai ser superior, mas aí a gente precisa de transformar essa superioridade em gols. E quando você tem as chances claras e evidentes de gol, aí você também não fica tão desesperado, porque se não tivesse nenhuma, só bola cruzada, no primeiro tempo, a gente precipitou muitas bolas com a área sem estar devidamente ocupada. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, a gente corrigiu isso, teve muitos espaços. A gente começou o jogo com o Ricardo Luz tendo tudo aquilo que a gente queria, que era o corredor e uma combinação, ou com o Dudu ou com o Alexandre Aruá. Infelizmente, eles meio que deixaram ele acéfalo ali. A bola entrava nele, estava faltando alguém para ele dialogar, para ele ter uma fluência maior, né, na jogada, para a gente invadir. E aí ele estava cruzando muita bola. No segundo tempo a gente corrigiu isso, corrigimos os espaços que eles estavam usando, e aí realmente foi um jogo, né, que a nossa equipe, e eles também tiveram o mérito de se defender bem. Então, fica aí né, esse gostinho amargo do empate da equipe que teve maior posse de bola, maior finalização, maior escanteio ofensivo, teve tudo, mas não conseguimos os 3 pontos. Vamos trabalhar agora, confronto direto de novo, né? No sábado aqui, no aniversário do clube, né? Tomara que a gente possa realmente ter mais inspiração, estar numa tarde mais feliz, converter as oportunidades que a gente criar em gols e sairmos com a vice-liderança, ou quiçá até com a liderança, né? Tá tudo em aberto. Esses 3 times aí, eles deram um sprint em decorrência dos outros. Esses 3 times estão classificados. Agora é a briga de cachorro grande aí pelo G2, que passou a ser o nosso foco. E a gente vai buscar no domingo aqui, diante de novo do nosso torcedor, no dia do aniversário do América. Espero que a gente consiga não decepcioná-los e fazer os gols que surgirem, jogar com raça, com determinação, com organização. Eu acredito que o Santa Cruz hoje veio para cá com o pensamento de qualquer momento eles vão se descuidar, e no erro, no primeiro tempo a gente errou 2 transições e deu contra-ataque. No segundo tempo a gente não errou nenhuma. Então, vamos seguir em frente, estamos num caminho bom e eu acredito que coisas grandes estão por vir na competição, sabendo que o alvo
é o acesso. Não interessa em qual circunstância. E a gente está no caminho dele. Moacir, boa noite. Você tem um jogador que no primeiro tempo não foi tão bem assim, mas no segundo ele acabou se destacando principalmente pelo chute de fora da área. 2 chutes desses, eles pararam no goleiro Felipe Alves, que inclusive nas entrevistas fora de campo, né, pós-jogo, foi muito elogiado pelos companheiros de equipe lá do Santa Cruz. E aí de repente você tira o Dudu. E depois que o Dudu saiu, o América não conseguiu mais finalizar. O que você pensou naquele momento ali para que pudesse tirar o atleta de campo? Olha, o Dudu fez uma partida muito boa, na minha concepção, mas eu tenho todo né, a gente tem ali uma outra visão de vocês, né? A gente tem uma visão técnica, tática, e assim, eu acredito que o Dudu contribuiu muito, e tem aquela questão também, se ele faz aquele gol de cabeça, ou acerta um desses chutes que você falou, se ele está num momento mais de inspiração maior, talvez eu não tirasse. Mas tem coisas que a gente vai também, né? Tem um feeling, né? E todo mundo sabe do Henrique, cara. É um jogador, é um garoto que está em evolução. Não adianta ninguém. O Henrique é um jogador que eu tenho um apreço grande por ele. Eu acredito que ele vai, como ele entrou contra o Souza aqui, nos deu aquela bola chapada que o Salatiel fez o gol, numa jogada linda. Ali ele sofreu também quase um pênalti em detrimento disso. Ele deu um pouquinho mais de profundidade, ele é mais incisivo em alguns momentos. Então, aí a gente tentou com ele do lado de cá, depois tentou com ele lá, flutuando de fora para dentro, e colocamos o Romarinho. E naquele momento a gente queria o Romarinho mais com o pé na linha, né, mais com o pé assim, dando uma amplitude maior no nosso jogo, mas eles defenderam muito bem, cara. O time deles, os zagueiros deles, eles não erraram nenhuma bola assim e o goleiro, né, o Felipe, ele vamos colocar assim, ele se reabilitou, né? Porque no jogo passado ele teve uma infelicidade muito grande e hoje ele não teve nenhuma, pelo contrário. Agora, Dudu é um jogador muito importante para a gente, fui eu que trouxe o Dudu, né? Dudu é um jogador que eu conheço desde 2011, gosto dele pra caramba e quero que ele siga evoluindo. E na próxima vez, se ele tiver aquela lucidez ali, se eu tivesse metido aquele gol de cabeça, talvez eu até ia pensar. Mas eu estou feliz com o que ele produziu e com a equipe produziu. Só não estou feliz porque a gente não ganhou o jogo e não converteu em gols as oportunidades que a gente criou. Até porque, né, Moacir, boa noite. Tem a questão que ficou bem aparente, pelo menos para mim, que o Santa teve um momento do jogo que ele estava pedindo para tomar o gol, né? O América aproveitando as descidas, duas equipes que utilizam bem o lado esquerdo, né? Tanto o América com o Davi e eles lá com o Natan. Mas eu ia perguntar sobre o momento que você começou a fazer as mudanças. A gente já viu a falta que fez hoje o Salatiel. E você, quando começa a mexer, passa pelo menos uma impressão de que o nível dá uma caída, pelo menos em termos de aproveitamento. Como é que você vê a principal fase, né, que vem aí, que é o mata-mata, o seu elenco em geral em termos de qualidade? Eu estou feliz com o trabalho e com a dedicação de todos, dentro daquilo que a gente está propondo, mas eu vou ser repetitivo, né? O América, ele está no mercado, mas ele está no mercado de uma forma responsável. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, eu vou deixar vocês pensarem aí. Ano passado, nessa mesma situação, nesse mesmo momento, eu não aqui estava, mas eu sei que houve uma pressão exacerbada para trazer reforço, tem que trazer, e a América trouxe vários. Só que, assim, é importante vocês fazerem a avaliação junto com a torcida, se esses reforços levaram o América àquilo que ele precisava. Então, às vezes, a gente tem um grupo que é trabalhador e que está, né, cumprindo bem. Eu não vejo nenhum jogador do América aí fazendo, né, como as pessoas falam, entrando com uma vontade, com uma postura indevida fora do campo, com um monte de coisa. Se isso aí estiver acontecendo, isso aí eu estou passando batido. Então é um grupo trabalhador, cara, e um grupo que se gosta, um grupo que tem uma resenha muito boa. Ontem na concentração lá,
tá louco, uma alegria danada. Eu até queria que essa alegria tivesse sido transformada hoje nas chances que a gente teve, mas eu gosto muito desse grupo, mas o América está no mercado. Vou falar de novo, né? O América está no mercado, a gente tem que calcular uma coisa. Daqui 3 rodadas vão ter 30 atletas de cada, multiplica 30 atletas por 32, você vai ter um universo aí de quase 1.000 atletas, talvez, né, para você optar também. Então, não é que o América está esperando isso, mas a gente teve, por exemplo, muitos jogadores de uma divisão superior ou de um salário top, e o cara não quer vir, pô. O cara quer, quando tu chega no que ele quer, aí ele inventa mais uma. Ah, não, deu o salário, não, ele quer a passagem para a esposa, para os filhos. Deu a passagem, não, eu quero uma escola bilíngue. Aí deu a escola. Aí quando o cara fala isso, eu falo, opa, pode parar. Para. Esse aí eu não quero ver a cara dele aqui, porque o cara colocando condições, às vezes, que não são condizentes com aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de um cara aqui bom de bola, que dê um acréscimo, um upgrade no nosso elenco, mas que ele queira estar aqui e que ele possa transpirar, igual esses caras transpiraram hoje aí. Pegamos um time difícil pra caramba, né? E assim, eu queria falar de metas, tá? As metas são assim, no campeonato estadual, todo mundo que está dirigindo a América, está trabalhando na América, você tem a obrigação de quê? De chegar na final. Você chegou na final. Ser campeão ou não é contingência e é competência também, óbvio. Mas você tem que chegar para você ter calendário. Você tá disputando a Série D no América, você tem a obrigação de classificar. Ah, você vai subir ou não? Vai depender de N outros fatores. Então, e os erros do passado, ou os ocorridos do passado, eles têm que agora se fazer no presente, para que você minimize esses erros e consiga o objetivo. Entendeu? Então, eu acho que é tudo isso que a gente está buscando agora, nesse momento. A gente sabe da ansiedade. Eu, como treinador, eu sou o mais ansioso, né, para ver chegar. Agora, reforços, né? Nem sei o sinônimo disso aí no dicionário aí, mas reforço, tem que reforçar, né? Reforço para inchar elenco, para chegar aqui em Natal, ficar aí desfrutando da cidade mais bonita do Brasil, do clube que realmente oferece hoje uma condição muito bacana de trabalho para todos nós. Então, cara, para entrar aqui, eu digo que tem uma porteira, né? Ela tem que ser curtinha assim, ó. Curtinha para entrar e curtinha para sair. Essa semana saiu o Mikael aí, teve uma situação para fora do país, tal, e é um cara que a gente queria contar com ele, mas essa situação para ele foi muito boa. E aí tu analisa, né? Porra, aí você também vê, né, no teu elenco, esses volantes nossos aí estão jogando muita bola, estão voando, aí vem os outros, né? Tem o Antônio, tem Marquinhos, tem Robson. Então a gente acaba, cara, priorizando aí também, às vezes, né, a coerência das características. Mas vamos firme aí, a sua pergunta resumindo, né, acho que eu estendi muito, peço até desculpa, mas é assim, o time é normal também, que o time... Teve um dia aqui que o Giva entrou aí e deu a vitória pra gente, né? Então, às vezes, o cara entra e está naquela noite, na tarde maravilhosa. Tem dia que talvez não está. Então, hoje, essa questão de cair de produção ou não, a análise fica mais por vocês. Eu estou feliz com o grupo aí, essa rapaziada aí está trabalhando forte. Moacir, boa noite. Eu queria seguir com a narração, até se entender um pouquinho mais sobre o assunto, e eu queria seguir esse assunto sobre a narração. Você analisou 2024, falou um pouquinho sobre as chegadas ao América de contratações que chegaram também em cima da hora para um mata-mata, e eu queria saber de você, quais são as complicações de contratações em cima da hora para um mata-mata, para o América nesse ano? Como é que você analisa as chegadas que estão por vir aí nesses próximos dias? Olha, eu analiso que o critério está muito forte e a gente faz o futebol de uma forma diferente a gente vai na razão, não na emoção. Hoje eu tenho atletas, eu tenho extremos, eu tenho meias atacantes e eu não posso contratar um jogador que tenha a mesma característica e o mesmo nível técnico desses atacantes, desses meias. Se eu fizer isso, eu estou prejudicando o América, o clube.
E realmente houve muitas situações que a gente estudou, cara, assim, foram nomes que passaram por treinadores que estão em Série C, aí me passaram algum nome, passou para análise, passou para a direção do clube, para o diretor executivo, e aí a gente vai e faz um meeting lá, faz um encontro, e aí, esse jogador é diferente? Né? Como o colega citou aqui, o Dudu é um jogador que veio para cá, ele acresceu tecnicamente. O Salatiel acresceu tecnicamente. O Aruá encaixou. Hoje é um meio-campo encaixado. Ele, o Ferreira ali, uma dupla de volante, o Souza vem, ele vai, faz uma combinação ali que tá legal, né? E agora, na hora desses atacantes, agora a gente precisa de achar os caras que também possam nos acrescer. E, na verdade, a gente não está achando, cara. Assim, tá mudado. A questão hoje, futebol mudou. Hoje o empresário, como eu falei aqui, cara, ele quer contrato longo, salário exorbitante. O América hoje, eu acredito eu, que está com uma política mais legal, mais assertiva, mais seletiva. E acredito que aí nos próximos dias, né, como você falou aí, vai chegar sim. E vai chegar chegando e vai nos ajudar a subir. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das dificuldades de enfrentar o Santa Cruz. Porque hoje a gente viu um time, eu acho que você até já comentou isso na coletiva, um time que veio para empatar. Mas num confronto que 6 pontos foram disputados, o seu time ficou com apenas 1. Né? Eles tiraram 4 aí desse confronto. Eu queria que você analisasse essa condição nos jogos grandes do América. O América perdeu hoje também os 100% de aproveitamento em casa. Dentro daquela situação de se aproximar do final da competição, se aproximar do mata-mata. Claro, a classificação ela está encaminhada, digamos assim, mas tem uma dificuldade aí nesse finalzinho dessa primeira fase. Como é que você analisa esse contexto também? Eu analiso com muita tranquilidade, porque é legal, né, ver a sua pergunta aí. É bacana você falar que o Santa Cruz veio aqui para empatar. Realmente, ele veio aqui para não perder. E no dia que o goleiro, né, pegou 2 bolas no susto ali e a gente teve situações muito claras, eu perguntei o que faltou. Faltou o gol. Só faltou o gol para a gente hoje. Hoje o time foi impositivo, o time teve intensidade e teve imposição e teve inteligência para no intervalo a gente acabar de lacrar qualquer tipo de espaço e de situações que eles estavam criando. A gente acabou de lacrar ali e os jogadores acreditaram na gente, né? Só que é o que eu falo, cara, a gente jogar futebol não é igual jogar basquetebol, voleibol. Você levanta lá, o cara dá uma cortada, meu irmão. Basquete ali, o cara treina, ele faz. O futebol, ele, né, tem a questão do óculo pedal aí. O pé está mais longe do olho do que a mão. Então não é fácil também não. Então a rapaziada buscou e não conseguiu fazer os gols que a gente criou, mas ninguém deixou de lutar. E fico feliz até de ver jogador saindo, chateado porque saiu, porque o time estava jogando, estava propondo, estava, né? E é legal, é bacana isso. Só que a gente tem que tentar, e eu tentei de todas as formas que eu podia, né? Só a exceção só do Ferreira que pediu para sair, ele pediu a substituição, e ali naquele momento eu quis fazer um 3-1 para soltar mais o meu time, né? E deixamos só o Robson, Davi, Heitor e depois Lucas pediu também, né? Pediu aí, veio Paraíba. Nós ficamos com 3-1 e com 6 homens enfiados lá dentro, 6, 7 homens sempre enfiados lá dentro, mas eles se defenderam bem. Mas eu estou tranquilo, a gente está um jogo muito impositivo hoje de um clássico do Nordeste, e interessa de qual divisão que está, interessa que são 2 agremiações fortíssimas, e hoje o América mostrou sua grandeza. Ele entupiu o campo do Santa Cruz, ele ocupou o campo do Santa Cruz, ele empurrou a defesa de Santa Cruz. Só que, infelizmente, nos faltou a tranquilidade necessária, porque também tem do outro lado também um estudo, estudar o nosso time, né?
eu tive acesso aí a um clube que fez um estudo do nosso time, eu fiquei muito feliz, cara, porque muita coisa de dificuldade para o adversário, de bola parada, de tudo. E, inclusive, na bola parada, a gente teve uma chance ali claríssima, o cara tirou de dentro do gol, o goleiro já estava batido, né? Então, não só isso, não. Muitas coisas que a gente cria realmente e que a gente vê na hora do jogo. E eu vou, sem invenção, nós vamos criando mais. Se não está dando com o que a gente criou agora, vamos botar mais um tempero aí, vamos botar mais alguma coisinha aí para que, quando tiver do jeito que estava hoje, com a porta lacrada, e aí também, o que fura uma defesa bem postada? Drible, jogada individual, 2, ultrapassagem por trás, tá? E bola parada. São esses 3 fatores aí, né? Hoje eu estou dando uma de professor aqui, mas o que fura uma defesa bem postada é isso aí, cara. Entendeu? E hoje a gente teve algumas ultrapassagens, principalmente no segundo tempo, com Luz ali, combinações com o Dudu, certo? Mas a gente se precipitou em alguns momentos também, que a gente podia, quando ele fechou, tinha que rodar a meia contrária ali. Do outro lado tinha um espaço, mas aí a gente quis furar. Também vai batendo aquele, né, aquela vontade, a torcida naquele toda bola que passava na área ali, era todo mundo querendo empurrar a bola para dentro do gol e, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas a gente só valoriza o empate quando você perde, tá? Então, se fosse um empate covarde, se fosse um empate sem imposição, sem, né? E aí eu desafio qualquer um que conhece de futebol para a gente conversar hoje sobre esse jogo, a gente rever o jogo e falar que a gente não tomou a iniciativa de atacar o Santa Cruz e tentar fazer o gol, né? Mas, infelizmente, como eu falei, faltou inspiração, como decorrência dela, o gol. Se a gente consegue o gol, ganhava. Se a gente coloca 1 no primeiro tempo, de repente a gente colocava 2, 3, que eles vão ter que sair. Mas hoje os pontas dele, que são muito bons, muito velozes, não teve chance 0. O Galhardo, chance 0. O William lá, o camisa 10, 0. Eles deram um chute no gol. Boa noite, você. Eu fazer 2 perguntas. A primeira é que você falasse sobre o apoio do torcedor hoje, mais de 12 mil torcedores. Estamos aí no mês do aniversário do clube. Então, o torcedor comprou a ideia do time. Na ida contra os lá em Pernambuco, colocaram mais de 25 mil. Hoje o torcedor respondeu. Queria que você falasse sobre isso e também sobre as mudanças na segunda etapa. Você falou que o Ferreira e o Lucas pediram para sair, mas depois da substituição do Renan Siqueira pela entrada do Henrique, você mudou posição por posição, digamos assim. Aí, aqui, depois do jogo mesmo, eu li alguns comentários de torcedores questionando se talvez não pudesse mudar, tirar um volante, colocar um Ítalo, um Antônio Villa, para talvez colocar o time mais à frente, ou será que você acha que o time ficaria bagunçado assim, mudar essa estrutura? Eu acho que futebol você tem que ter ousadia dentro de uma organização. Você não pode desorganizar uma equipe que estava macetando e que estava empurrando o adversário para as cordas, né? Eu tinha muita convicção que numa dessa aí, numa investida dessa, num chute fora da área, numa oportunidade que surgisse, a gente faria, né? Então, inclusive tivemos 2 ali muito claras no segundo tempo, né? Praticamente na pequena área com o goleiro, e depois aqueles chutes ali de fora da área, né? Bacana demais. Mas eu não... a gente tem que entender, cara, o torcedor tem sempre a razão. Ele tem sempre a razão. Ele pode falar agora... não vejo assim uma mega substituição que pudesse mudar esse cenário. A gente tentou fazer porque os jogadores também estavam cansados, os caras... Você jogar cansa mais do que você fechar espaço. Hoje, com certeza, nossos jogadores correram muito mais do que o de Santa Cruz. Porque o Santa Cruz ficou jogando no erro, né? Linha abaixo, e a gente propondo. Aí toma um contra-ataque, você tem que voltar rápido, depois você tem que propor de novo. Então, assim, eu aceito qualquer colocação da torcida, mas eu não, até mesmo comigo ali, né? A gente, depois do jogo, viu, foi uma parceria. Aí todo mundo entendendo que amassou o adversário e não ganhou o jogo. Então... trabalhar em cima disso, trabalhar em cima da calma, da tranquilidade, né? E
eu acho que se vocês forem assim, analisar aí, a nossa campanha ela é uma campanha boa, cara, boa. E agora a gente quer que ela fique ótima e que a gente consiga ter, né, até isso aí, pegar isso como aprendizado. Eu já falei, quando você não ganha, o empate é ruim. Quando você perde, ele é excelente. Ele é muito ruim quando tu não ganha. E nós fizemos tudo para ganhar, mas não ganhou. Então, opa, ele não é bom, mas ele não é ruim também não. Vida que segue, semana que vem, confronto para G2, tá? E quiçá até liderança, né? Porque o Santa Cruz vai jogar pega o Santa lá em Santa Cruz de Natal, joga lá no Arruda. E hoje perdeu de 1-0 no finalzinho, né? Parece que foi um gol muito no final. Então, o time do Central realmente está fazendo uma grande campanha, mas a gente também está. E vamos ver agora, sábado aí. Vamos ver como é que vai ser esse encontro. Eu vou dizer para você que nós vamos colocar muito mais energia até do que hoje, porque nós precisamos ganhar esse jogo e assumir a segunda colocação. É o nosso desejo. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. O torcedor hoje, pô, tá louco. O torcedor hoje mostrou para o Santa Cruz que... E aí no hino nacional eles não respeitaram, né? A torcida cantou, aí nossa torcida respeitou o hino. Quando acabou o hino, a gente fez igual o nosso time dentro do campo ali, empurrou com os gritos, com a força, né? Foi bonito de ver hoje a arena, mas eu tenho certeza que domingo que vem vai estar mais bonito ainda, que é o aniversário do clube. E esse grupo meu aí, desde que eu estou aqui, foi desafiado no estadual, deu resposta, tricampeão. Agora foi desafiado, nós já estamos 3 jogos aí, 2 vitórias, 1 empate. Hoje foi jogo grande, cara. Hoje foi jogo de Série C de brasileira aí, não é D não. Mas vamos seguir, pé no chão, aprendizado. Opa, não deu para fazer hoje do jeito que a gente fez, não. Quem sabe semana que vem, se o cara estiver muito fechadinho, quem sabe a gente vai rodar mais lado contrário, vai ter outras alternativas. E é bom que está ainda tempo, né? Que o mata-mata ainda vem ainda daqui 4 rodadas ainda, né? Então vamos acreditar no trabalho, acreditar nesse grupo, acreditar no Mecão aí, que nós vamos brigar forte para esse acesso que é o sonho de todos.